Bom, agora vou explicar aqui para vocês, né, no caso de uma outra situação, aqui, um outro exemplo de contagem de tempo com timer zero. Então a gente teria o seguinte: quero contar 100 microsegundos agora, só que com pré-escala de 1 para 4. Então, eu dei um exemplo anterior, né, usando um tempo de 100 microsegundos, usando pré-escala de 1 para 2. Né? Tá, só retomando. É o mínimo, na verdade, né? Não tem como ser menor do que 1 para 2 o pré-escaler para o timer zero. Tá? Então, eu tenho 100 microsegundos, né? No caso aqui, só relembrando, 100 microsegundos, um pré-escaler de 1 para 2. Tá? Então, quantas contagens eu tenho que fazer para dar 100 microsegundos? Eu tenho que fazer 50 contagens, porque como cada contagem, considerando aí no caso, né, a gente está considerando o clock, né, no caso, de um microciclo de máquina, né, que é usado para fazer a contagem do timer zero, a gente está considerando um tempo de 1 microsegundo. Então, multiplicando por 2 aqui no caso, né, ele vai pegar o ciclo de máquina e dividir por 2. Então, vai dar 500 kHz, ou seja, 2 microsegundos por ciclo. E aí, então eu vou ter, para cada 50 contagens, eu tenho 100 microsegundos. Então, como que eu faço? Ele sempre vai estourar em 256. É no 256 que eu tenho que fazer, que ele faz o estouro e gera, né, a interrupção. Então, para eu poder fazer 50 contagens, não vou fazer de 0 a 50. Eu tenho sempre que considerar o estouro, né, o valor de estouro. Então eu tenho que fazer diferente. Para ele contar 50, eu tenho que começar, né, fazendo assim, né, eu pego 256 menos 50, eu vou ter 206. Então ele tem que começar no 206. Aí quando ele chegar no 256, ele fez 50 contagens, ele estourou, né, contou 50 ali, deu 100 microsegundos, porque 50 vezes 2, né, 2 microsegundos cada contagem, deu 100 microsegundos. Né? Então isso usando um pré-escala de 1 para 2 e fazendo a contagem de 100 microsegundos. Agora aqui, os mesmos 100 microsegundos, só que agora eu quero usar um pré-escala de 1 para 4. Ou seja, ele vai dividir a frequência por 4 e aí cada contagem ele leva 4 microsegundos. Ele demora mais tempo. Ou seja, aí eu tenho que fazer aqui, para fazer um pré-escala de 1 para 4, eu olho aqui nessa tabela, né, aí eu considero aqui 1 para 4 do timer zero. E aí eu tenho que configurar os 4 últimos bits aqui, PS2, PS1 e PS0 do Option Reg como 0, 0, 1, que é a combinação do 1 para 4. Pré-escala de 1 para 4. Então aí no Option Reg, lá no programa, vai ficar assim: 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1 no começo e 1 no final. 1 aqui no bit 7 e no bit 0. Tá? Então, essa é a combinação para um Option Reg de 1 para 4. Cálculo do valor inicial do registro timer 0. Então, para ele contar 100 microsegundos, eu vou dividir 100 por 4, que ele vai demorar 4 microsegundos por contagem. Então 100 dividido por 4 dá 25. Ele vai fazer 25 contagens de 4 microsegundos. Então 25 vezes 4, 100. E aí, como eu vou contar só 25 contagens, eu faço 256 menos 25, eu tenho que começar no 231. Então se eu começo no 231, 32, 33, na hora que chegar no 256, ele fez 25 contagens vezes 4, né? A cada 4 microsegundos, né? 25 vezes 4 deu 100 microsegundos.
Então ele fez aí a contagem de 100 microsegundos. Então aqui eu fiz uma outra configuração usando um pré-escaler de 1 para 4. E aí o valor inicial do timer 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, aqui lá no programa, eu tenho que pôr essa linha de programa aqui. Ó. Eu faço a inicialização ali do contador, eu iniciei ele, para ele começar a contar, eu iniciei ele com 231. Quando ele chegar em 256, ele contou 100 microsegundos. Aqui no exemplo anterior, né, o timer 0 começou, então eu usei a linha de comando aqui, né, timer 0, TMR0 igual a 206. Esse daqui, né, a gente está usando para configurar o valor inicial. Então, quando eu estiver colocando, né, usando essa linha aqui, né, você vê essa linha de programa. Né, qual que é a função dela? É para definir qual é o valor inicial do timer 0. Então, se eu quiser saber, depois eu vou mostrar uma fórmula. Lá na fórmula tem lá, valor inicial do timer 0. Como que eu vou identificar no programa? Eu procuro essa linha de programa e vejo qual é o valor que está configurado nela. E esse aqui vai ser o valor inicial do timer 0. Que eu calculei baseado nessas informações. Bom, então aqui eu usei para o mesmo tempo, né, eu posso fazer a mesma temporização de 100 microsegundos usando um pré-escaler de 1 para 2 e usando um pré-escaler de 1 para 4. Então, posso fazer 25 contagens de 4 microsegundos ou 50 contagens de 2 microsegundos. 25 vezes 4 dá 100, 50 vezes 2 dá 100. Então, nesse caso, né, dá para fazer com 1 para 4 e 1 para 2. Eu posso fazer com 1 para 8? Nesse caso, não dá para fazer 1 para 8. Por quê? Porque eu tenho que dividir aqui, ó, 100 por 2, 100 por 4. Dá valor inteiro aqui, ó, 25, 50. Se eu tentar dividir 100 por 8, já não dá um valor inteiro. Dá 12,5. E aí não dá, né? Não posso utilizar por quê? Porque eu não tenho como subtrair aqui por 12,5. Ou eu subtraio por 12 ou por 13. Então, aí não vai dar o tempo que eu quero, vai dar uma diferença. Né? Então, eu tenho que usar valores, no caso aí, que dê um cálculo exato. Então, para 100 microsegundos, eu posso usar só um pré-escaler de 1 para 2 ou 1 para 4. 1 para 8, 1 para 16, 32, 64, assim por diante, até 256 já não dá mais para usar. Posso usar para escalar para outros valores, que a gente vai ver na sequência. Então, uma outra questão é o tempo máximo que eu posso conseguir com o timer. Então, se eu começasse a contagem do zero, eu zerei, aí ele, quando ele contar 1, 2, 3, vai contar 256 microsegundos, quando ele estourar. E se eu usar o timer, o pré-escaler máximo de 256, então eu vou ter 256 contagens com 256 microsegundos cada uma. Se eu usar um clock, né, um ciclo de máquina de 1 microsegundo. O clock de 4 MHz é o ciclo de máquina de 1 microsegundo. Então, 256 vezes 256, qual é o tempo máximo que eu conseguiria? 65.536 microsegundos. Sempre o tempo aqui está calculado em microsegundos. Então, 65.536 microsegundos é menos do que 100 milissegundos. Menos do que, não dá 1 segundo, menos de 0,1 segundo. Então, é um tempo relativamente grande para a velocidade que o microcontrolador executa as instruções. Né? São quase 100 mil instruções. Né, o tempo. Mas, para a gente temporizar, né, algumas coisas, é muito pouco tempo. Então, a gente tem que usar outras metodologias aí, além do timer, né? Tem que ter baseado no timer, né, que é um temporizador simples, mas usando umas outras artimanhas aí para conseguir um tempo maior. A gente vai ver, né, logo em seguida. Então,
o tempo máximo seria esse aqui, 65.356 536 segundos, tá? 65.536 microsegundos. 65.536 microsegundos. Tá? Então, esse tempo não é suficiente para algumas situações aí que a gente pode precisar. Vamos ver um exemplo agora. Então, como de um programa completo, vamos mostrar toda a programação, passo a passo aqui, como que a gente chegou nos valores, as configurações, e o programa todo. Para quê? Para fazer um LED piscar, né? Mesma situação, o primeiro programa que eu passei, foi um programa usando o delay, o LED ativava, fazia um delay de 1000, desativava, fazia outro delay de 1000. Vou fazer o mesmo, aí depois eu expliquei sobre o inversor de bit, o tio lá que eu usava para fazer inversão. Eu fiz o mesmo programa com esse inversor. E agora eu vou fazer de novo, só que usando o timer para temporizar 1 segundo. Então, usando um pré-scaler de 1 para 2. Para fazer os cálculos, a gente deve converter o valor sempre para microsegundo. Então, quero 1 segundo, preciso converter ele para microsegundos. Então, 1 segundo para converter para micro, tem que multiplicar por 1 milhão. Como é 1 segundo, vai dar 1 milhão, 1 vezes 1 milhão dá 1 milhão. Nesse caso aqui. Depois a gente vai ver outro exemplo. Então, como não é possível contar esse tempo, porque a gente consegue no máximo 65.536, a gente tem que usar aí um outro recurso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai usar um tempo de referência. Nós vamos usar o timer para contar um tempo base, fazer uma contagem de tempo de referência de 200 microsegundos. E aí, com esse tempo aqui, a gente faz a multiplicação ali para chegar no tempo que a gente quer de 1 segundo. Então, como o pré-escalar é de 1 para 2, então eu tenho que considerar aqui, combinação 000, aqui no Option Reg eu vou configurar 000 no final, e aí a linha de comando tem que ficar desse jeito aqui. Tá? Aí eu vou calcular lá o pré-escalar de 2, então se eu pegar o tempo de 200 que eu quero contar, 200 microsegundos, e dividir por 2, eu vou ter que fazer 100 contagens. Então, 100 contagens, começando o estouro é 256 menos 100, então eu tenho que começar no 156. A linha de comando que eu vou ter que usar vai ser essa daqui para iniciar o contador, do timer 0 com 156. Então aí eu vou ter o tempo do timer 0 até o estouro, o número de contagens vezes para a escala, que é 100 vezes 2, 200 microsegundos. Só que para chegar em 1 milhão, a gente tem que repetir essa contagem aqui 5.000 vezes. 1 milhão dividido por 200 dá 5.000. A gente vai usar uma variável, que a gente vai chamar ela de count. A gente pode dar o nome que a gente quiser, desde que não seja o nome de um comando. A gente pode pôr outro nome aí, sei lá, contagem. Então a gente vai usar esse nome aqui para a variável. Toda vez que o contador estourar, será gerada a interrupção pelo timer, direcionando a continuidade da execução do programa para a rotina void interrupt. Toda vez que gera interrupção, vai para a void interrupt. Aí nela a gente vai tratar a interrupção. E lá a gente vai zerar a contagem e zerar. A gente vai reiniciar o contador com 156 e vai incrementar a contagem, essa variável aqui, até chegar em 5.000 temporizações. Aí eu vou mostrar passo a passo agora como fazer isso aí.